Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Paz e bem, caríssimos irmãos e irmãs, nesse 29º domingo do tempo comum, somos todos convidados a refletirmos e meditarmos sobre a experiência da oração. É muito importante recordar que alguns domingos atrás falávamos sobre a importância da fé. A fé como caminho, a fé que deve ser dinâmica, humilde, agradecida e ao mesmo tempo corajosa, audaciosa. O convite que Deus nos faz, então, vivendo esta fé de maneira dinâmica, ousada e principalmente humilde, somos chamados pela oração a tocar o coração de Deus e nos deixar tocar pela sua voz que nos chama à vida, à esperança e ao amor. Na primeira leitura de hoje, num pequeno trecho tirado do livro do Êxodo, nós vemos que Moisés intercede pelo povo no alto monte com a vara de Deus. Enquanto Moisés mantém as mãos estendidas em prece a Deus pelo povo, o povo de Israel vence os seus inimigos, os amalecitas. É muito importante recordarmos que o povo de Israel é o povo que está a caminho da terra prometida. É o povo que faz a experiência profunda, essa memória muito clara e forte do Deus que o libertou do Egito e pela noite, numa coluna de fogo, conduz então a libertação, atravessa então o mar rumo à terra prometida. E neste caminho, neste percurso, encontra então muitas dificuldades, encontra muitos desafios. E uma delas é justamente os seus inimigos, né? O bezerro de ouro, o esquecimento da própria vontade de Deus. Muitos são os desafios que o povo vai encontrando, por vezes pela impaciência, porém contam sempre com a fidelidade de Deus, com a sua presença, com a sua bondade. Então, dentro desse projeto que Deus tem para o seu povo de vida nova, de liberdade, tudo aquilo que lhe é contrário, que nos tira do caminho da terra prometida, da vida, então Moisés vai pedir ao Senhor que olhe pelo seu povo que caminha rumo à terra prometida. Então, em preces, o povo vence os amalecitas e consegue continuar a sua jornada. Então, a vitória, nos diz a primeira leitura, que se dá através da oração, é dada a Deus. A vitória só é conquistada porque Deus age em favor do seu povo. Então a oração é esse exercício humilde e de muita confiança no Deus que é capaz de salvar o seu povo e onde somente a Ele podemos atribuir toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o bem, como nos ensina tão bem São Francisco, porque Ele de fato agiu em nosso favor e só pela sua graça conseguimos continuar o caminho rumo à terra prometida, rumo ao céu. Este percurso, nos ensina São Paulo na segunda leitura, deve ser um percurso de permanência. Todo discípulo e discípula de Jesus deve crescer na escuta, no conhecimento e na vivência da palavra de Deus e testemunhar essa própria palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, é preciso, a convite de São Paulo,
termos a Sagrada Escritura com muito apreço e com muita atenção, porque no nosso caminho encontraremos dificuldades, mas a forma que nós podemos permanecer firmes no Senhor, diante de tantas questões, de tantas contrariedades, é nos colocando na escuta da sua vontade, que nada mais está expresso do que na Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura deve ser para nós esta palavra que deve ser aprofundada, rezada por todos nós. Não uma palavra desconhecida, mas uma palavra que dá vida e sentido à nossa experiência de fé, à nossa vocação cristã. Então, devemos rezar ao Senhor com confiança e esperança, sabendo que Ele nos dará a força necessária para seguirmos adiante rumo ao nosso caminho, e também na oração permanecermos atentos à escuta da sua palavra. Não basta apenas estarmos neste caminho de fé se a nossa fé não vai ganhando amadurecimento, se a nossa fé não vai ganhando corpo dentro da nossa vida. Nesse caminho, de crescimento, de amadurecimento, Jesus, no Evangelho de hoje, apresenta aos discípulos como eles devem rezar. Os discípulos devem rezar com insistência e perseverança. Mas a insistência e perseverança não para dobrar Deus à nossa vontade, aos nossos caprichos, mas para que nos abramos à escuta de Deus, onde o critério fundamental do Deus que elevamos os nossos pedidos às nossas preces é o Deus da vida, é o Deus da liberdade, do amor, é o Deus que deu o seu Filho para nos resgatar por puro amor, por pura gratuidade, por puro dom. Então Jesus vai dizer e pedir aos discípulos que a sua prece seja uma prece insistente, perseverante e confiante no Senhor, para que a cada oração recordemos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou, assumiu a nossa humanidade e nos salvou numa cruz. E nos apontou um novo caminho, o caminho da vida, onde pela oração já experimentamos que somos mais que vitoriosos no nosso Senhor Jesus Cristo. Nele nós temos então um caminho aberto para junto de Deus, e que pela fé e pela oração, e neste tempo em que vivemos rumo à terra prometida, devemos estar atentos para vivermos experiências profundas de conversão e também de exercício do amor de Deus que recebemos para com todos os nossos irmãos e irmãs. E assim Jesus no Evangelho conta a parábola de uma mulher viúva que pede insistentemente a um juiz injusto, que não temia nem a Deus e nem aos homens, que possa olhar para a sua necessidade, para a sua causa, e fazer justiça contra o seu adversário. E esse juiz, por muito tempo, ignorou, não deu atenção, porém, depois de tanta insistência, esse juiz resolveu atender às súplicas desta mulher, mesmo não sendo temente a Deus e nem aos homens. E Jesus então lança uma pergunta retórica no Evangelho, dizendo: se esse juiz, que é injusto, age desta forma, pôde se solidarizar com a insistência dessa mulher, será que Deus, que é nosso Pai, Criador de todas as coisas, aquele que nos dá todos os bens, Deus não escutará as nossas preces? As nossas preces, caríssimos irmãos, elas são sempre escutadas por Deus, e Deus as atende sempre quando os nossos pedidos estão dentro da lógica do caminho do Senhor, da vida, da liberdade. Jamais Deus escutará uma prece que beneficia um, mas que prejudica uma outra pessoa. A nossa prece deve ser sempre uma prece ao Senhor de confiança, para que Ele possa nos ajudar a crescer no caminho da vida, do amor, da liberdade e da verdade. É o que Jesus nos apresenta. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então a nossa oração, nosso coração tem que estar unido ao coração de Deus, para que os nossos pedidos, que com certeza são escutados pelo Pai, possam tornar-se realidade. Se pedirmos a Deus que perdoe, nos ajude a perdoar alguém que ofendemos, será que Deus não escutará?
com certeza Deus nos ajudará a vencer os desafios que nos impedem de sermos mais irmãos, de sermos ainda mais filhos de Deus, mais fraternos e mais solidários. Se temos dificuldades para amar, se temos dificuldades para servir os irmãos e irmãs, se temos dificuldade de exercer a caridade, pedimos ao Senhor, com certeza Ele nos ajudará. Então, que neste 29º domingo do tempo comum, Deus nos ajude a termos esta oração cheia de muita fé e confiança no Senhor que caminha ao nosso lado, que está sempre em nossa caminhada de fé. E o nosso salmo de hoje belíssimamente transmite a beleza de um coração que reza. Quem veio em meu favor, quem me sustentou, quem agiu e colocou-se ao meu lado é o Senhor. É o Senhor da vida e da esperança. Somente Ele é capaz de nos libertar e de nos salvar. E a sua salvação nos coloca a caminho da vida, a luta pela esperança, a luta pela vida e pela bondade, pela misericórdia e pelo amor. Então que Deus nos ajude nesta caminhada de fé. Paz e bem. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.